Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que estamos mais uma vez para a nossa participação da Escola Bíblica Dominical através da internet. Desde já, mais uma vez, também quero te pedir, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe um comentário, dê o like. Isso nos ajudará a fazer com que esse vídeo ganhe mais relevância e seja mostrado para mais pessoas. Desta forma, você está nos ajudando a evangelizar pela palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Então eu te peço, além da oração, faça isso, compartilhe, comente, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Facebook, a nossa página Amantes de Louvores Antigo e na em nosso canal Rádio Falusb Online. Ok? Conto com sua participação e indique também o nosso canal a outras pessoas. Vamos seguir? Lição de número 9, lição de número 9, lição essa que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Repetir, o avivamento pentecostal no Brasil. Esta lição ela vai enfatizar a forma pela qual o movimento pentecostal tem participação extremamente importante para a expansão do Evangelho em nossa nação. Nós atribuímos ao pentecostalismo este fenômeno no qual aconteceu em nosso país. Chegaram em nosso país por volta de 1910 dois missionários suecos vindo dos Estados Unidos, trazendo a doutrina pentecostal. Nesta época estava em nosso país igrejas tradicionais, as quais não davam ênfase ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Então, quando chegaram esses dois homens de Deus, esses dois servos de Deus, eles enfatizaram aquilo que a Bíblia ela faz questão de nos mostrar que deveria ser feito. E eles, pela visão de Deus, pela direção do Espírito Santo, eles foram enviados à nossa nação e hoje somos o que somos, uma das maiores nações evangélicas no planeta por conta do pentecostalismo. E o que é o pentecostalismo? O pentecostalismo ele dá ênfase ao poder do Espírito Santo, a eficiência de anunciar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, pelos usos dos dons de forma adequada dos dons espirituais. E está aí o resultado. Enquanto que aquelas denominações tradicionais e que iniciaram em nosso país e tem muito mais tempo, minguaram em quantidade de membros, nós, os pentecostais, somos o que somos hoje e vale-se salientar. Não é porque nós somos bons e não é porque nós merecemos, mas porque nós valorizamos aquilo que a Bíblia ensina, que é a doutrina do batismo no Espírito Santo. Ok? Por isso, nós hoje podemos louvar a Deus
pela magnitude que chegou a igreja evangélica pentecostal no Brasil. E como nós somos da igreja evangélica Assembleia de Deus, sobretudo a igreja evangélica Assembleia de Deus, que dá ênfase ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Portanto, na lição do próximo dia 26, que nós estaremos estudando, a lição estará mostrando de forma resumida algumas questões que aconteceram para que se estabelecesse a doutrina pentecostal na igreja do Brasil. Quanto nossos irmãos tiveram que enfrentar dificuldade para sermos aquilo que somos hoje e atribuirmos ao Espírito Santo tudo isso que somos hoje, graças à doutrina pentecostal, que dá ênfase aos dons espirituais e ao batismo no Espírito Santo. Por conta desta ênfase dada e a crença nesta doutrina depositada, recebemos o poder que logo mais estaremos vendo em algumas das nossas meditações na nossa leitura diária. Então, continue conosco, nos acompanhe. Desde já eu te peço, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe tanto no Facebook como também no nosso YouTube, Evangelizando na Net, Isfama Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos conosco. Ok? Deus abençoe. A nossa lição de hoje, como eu já disse, o título da nossa lição é O Avivamento Pentecostal no Brasil. O texto áureo desta lição diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Atos, capítulo de número 19, versículo de número 5 e versículo de número 6. Paulo chega nesta cidade e ele contempla os irmãos fervorosos, os irmãos que tinham vontade. Ele pergunta: vós já foram batizados do Espírito Santo? E os irmãos respondem dizendo: nós nem sabemos o que é o batismo do Espírito Santo. Então Paulo aproveita a oportunidade e ensina para eles. Depois de ter ensinado, eles creram. Paulo orou e pondo as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e experimentaram uma experiência espiritual diferenciada. E dali para frente as coisas mudaram para aqueles irmãos que recebeu o batismo no Espírito Santo. Você, querido, que nos ouve, que ainda não é batizado no Espírito Santo, tenha certeza, a única exigência para ser batizado no Espírito Santo melhor dizendo, aceitar Cristo como Salvador e crer na doutrina do batismo no Espírito Santo. Se crer, receberá o batismo no Espírito Santo. Quem sabe até na hora que você estiver ouvindo este vídeo, desça sobre você o batismo do Espírito Santo e você fale novas línguas e profetize, porque estes são os sinais de evidência que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Ok? O nosso texto, a nossa verdade prática, melhor dizendo, diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Ok? Eu acredito que tanto ele pode como ele quer. Agora, a dúvida que fica é se aqueles que hoje creem em Jesus têm interesse
e serem batizados no Espírito Santo. Se tem, mais uma vez enfatizo, se tem, tenha certeza que buscando em oração e crendo, você vai receber o batismo no Espírito Santo. Vamos seguir a nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá? Na segunda-feira, a meditação diária diz: a missão da Igreja de Cristo se faz de dentro para fora, baseado em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na terça-feira, a meditação diária diz: quando Deus abre uma porta, ninguém fechará. Ninguém fecha. Baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Deus abriu a porta pentecostal no Brasil, e por isso essa porta já está aberta há mais de 100 anos e não tem previsão de se fechar. Se hoje tem sido menos os batismos no Espírito Santo, não é porque a porta está fechada, é porque tem menos vasos de bocas abertas para ser enchido por este Espírito, ou tem menos pessoa que se disponibilize a ser batizado no Espírito Santo. Mas a porta que se abriu em 1910, ela está aberta da mesma forma, batizando aqueles que buscam. Glória a Deus. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: são bem-aventurados os perseguidos pelo Evangelho. Baseado em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A lição, no próximo domingo, ela também vai relatar as diversas perseguições que esses dois pais da igreja aqui no nosso país, Daniel Berger e Gunnar Wingren, sofreram para manter a doutrina pentecostal acesa, e graças a Deus venceram, e hoje estamos aqui dando testemunho desta vitória. Ok? Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: sinais e maravilhas são as marcas do avivamento espiritual. Baseado em Marcos capítulo 16, versículo 18, que diz: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu, particularmente, louvo a Deus porque sou testemunha viva e ocular de fatos que aqui estão relatados. Por exemplo, beberão alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum. Eu aí falo até, minha irmã Eunice, ela sabe muito bem do que estamos falando. Naquele dia, Eunice, foi de Deus o milagre para nós bebermos aquilo, tomarmos aquilo e nada ter acontecido, porque se cumpriu em nós isto aqui. Você orou
Deus purificou e nada aconteceu. Também em relação à cura de enfermidade, tenho visto, aqui não vai dar para relatar, porque o tempo de nosso vídeo é curto, mas sou testemunho ocular de milagres miraculosos que Deus fez em nossa vida e através da nossa vida. E na sexta-feira é nossa meditação diária, diz: pregação avivada é seguida de sinais e maravilhas, baseado em Marcos 16:20, que diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Mais uma vez eu posso dizer, queridos e amados irmãos, que graças a Deus eu tenho experimentado da parte de Deus esses sinais que se seguem. Não é que nós sejamos perfeitos ou que somos melhor do que as outras pessoas, não. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos agraciou com algumas experiências tais qual está sendo relatada nestes versículos a seguir. Como disse e torno a repetir, isso não é privilégio nosso. Isso é tão somente sinal daqueles que, com o coração sincero e com confiança, busca o batismo do Espírito Santo e crer no poder de Deus. Jesus disse uma certa feita aos seus perseguidores, aqueles que seguiam ele só para fazer julgamento das suas palavras, de suas obras. Jesus disse, se não me falha a memória, em Marcos 13, Mateus, mas vocês podem procurar, pesquisando pela frase. Jesus disse, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que não experimentam o poder de Deus por não conhecer as Escrituras e não crer no poder de Deus. Então, vai ficar sempre nadando no raso e sempre ouvindo dos outros experiências e nunca tendo a sua própria experiência. Então, mas Deus pode ainda neste vídeo lhe dar uma experiência miraculosa para que você possa testemunhar com ousadia o poder dele e ganhar outras vidas para Jesus. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Jesus ainda faz prodígios. Jesus ainda se manifesta na vida daqueles que crê no seu poder. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Basta tão somente, queridos, queridas que nos ouvem, você crer de todo o seu coração. E ele disse também no Evangelho de João, ele diz assim, no último dia, o grande dia da festa, se levantou e disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirá rios de água viva. Então basta crer em Jesus, como diz a palavra de Deus, como diz a Bíblia. Isso é o suficiente para você experimentar experiências miraculosas da parte de Deus. Sobretudo a experiência do batismo no Espírito Santo. Amém? E finalmente nós chegamos no sábado. E a meditação do sábado diz: o avivamento se confirma em demonstração do Espírito e de poder, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, que diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. O que é que Paulo queria dizer com isso aqui?
Paulo não ficava, nas suas pregações, Paulo não ficava dizendo, porque esta palavra significa isto, na raiz do grego ou na raiz do hebraico, e assim. Não que isso não tenha nenhuma utilidade. Tem, porém, não era este caminho que Paulo tomava. E por isso Paulo disse, minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedorias, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque essas coisas, esses detalhes, são demonstração de sabedorias humanas. Tem utilidade? Tem, mas o efeito mesmo vem quando é usado pelo poder do Espírito Santo. Aí o batismo chega, aí a cura se manifesta, aí os demônios caem por terra e Deus dá-nos a vitória que nós desejamos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Te convidamos a mais uma vez deixar um comentário e compartilhar o nosso vídeo e dar um like. Até o próximo, se Deus quiser.